Sociedade Digital. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos nesta próxima meia hora, falando sobre propriedades digitais. A gente tem falado muito sobre blockchain, sobre ativos digitais, sobre tokens. São todos assuntos que surgiram aí ao longo dos últimos tempos e que, de alguma maneira, alteraram a dinâmica dos negócios e geraram inúmeras dúvidas. Há ainda questionamentos do ponto de vista legal sobre quais seriam os limites entre um e o outro, onde estão as fronteiras entre o físico e o digital. Um está verdadeiramente para o outro, como uma noção de valor efetiva e real. Tudo isso precisa ser discutido. Essas discussões estão acontecendo e talvez, em alguma medida, a gente não sabe. A gente tem ainda muito mais perguntas do que respostas, porque, como toda a inovação, como todo movimento que traz a mudança e a novidade, a gente passa por uma curva ali. Primeiro, uma empolgação gigantesca, depois as coisas começam a cair no momento em que o desespero bate, você não sabe muito bem o que vai acontecer, o vale da desilusão, e você fala, meu Deus, e agora? Eu comprei um terreno no metaverso, o que eu faço? E aí depois, as aplicações efetivas, aquilo que sobrou, quando você tira ali a espuma e sobra efetivamente o chopp, aí você descobre que, opa, peraí, tem um negócio aqui que funciona para essa, para aquela e para aquela outra aplicações. E é justamente sobre isso que eu vou conversar agora. Meu convidado para esse bate-papo é o Rubens Neinstein. Ele é empreendedor digital, especialista em blockchain. E eu queria cumprimentar você, Rubens, agradecer pela visita, pelo teu tempo aqui para essa nossa conversa. E eu queria já desmistificar esse processo todo. Em que pé nós estamos neste quiprocó todo, envolvendo essa realidade dupla em que as pessoas elas vivem um mundo físico, mas estão interessadas nos investimentos no meio digital. Bom, primeiro eu quero agradecer o teu convite e falar que eu gostei muito da tua introdução, cara. Achei que foi excepcional a forma como você metaforizou aí a história da tecnologia com a evolução e com a desilusão, e depois o que sobra é o que realmente as aplicações acontecem. Então, a vida, afinal, é isso, né? Muita espuma e pouco chopp. Pouco chopp. Então, nós precisamos tirar a confusão e saber o que sobra efetivamente. Olha, posso te dizer que eu atuo nesse mercado de ativos digitais desde 2017. Então, são 7, 8 anos aí, eu vi muita coisa acontecer. E a evolução toda no Brasil e também fora do Brasil dos ativos do mercado de ativos digitais. E tudo começou, a gente sabe, com os tokens de pagamentos, Bitcoin, Ethereum e outros. E o RWA, que é a denominação para Real World Assets, que são ativos do mundo real, ou seja, ativos reais que existem, uma casa, uma propriedade, um automóvel, uma obra de arte, representadas por um ativo digital. A evolução que a gente teve nos últimos 15 anos, como um todo, né, desde que essa maquininha, o celular, entrou na nossa mão e a gente começou a fazer tudo através dele, as pessoas se digitalizaram, né? O dinheiro se digitalizou, a compra online veio e ficou definitivamente, a mobile banking, então tudo se digitalizou. E o mercado de ativos digitais, ele veio trazer uma outra camada que até então não era transacionada digitalmente. Hoje quando você faz um Pix, você envia dinheiro eletronicamente de uma conta para outra. É um sistema seguro, mas é um sistema ainda centralizado pelo Banco Central, né? Que, aliás, é excepcional, é reconhecido mundialmente como um case, né? Mas os ativos mesmo, você poder enviar, não sei qual foi a tua experiência, se você já teve de enviar uma cripto, um Bitcoin ou Ethereum ou um stable dólar, um dólar cripto para outra pessoa em qualquer outro lugar do mundo. É uma coisa que com um aplicativo que você baixa em qualquer App Store ou na Play Store, instala, faz um cadastro rápido, você, em questão de minutos, pode enviar dinheiro para outro lugar do mundo a um custo praticamente zero.
coisa que era inimaginável até alguns anos atrás, você fazer uma transação remota. Não tem fricção. Né? Não tem fricção. E as pessoas estão começando a se dar conta disso, né? Porque no começo toda nova tecnologia assusta. Ai, mas eu não sei mexer com isso e tal. Diga-se agora a inteligência artificial, que com o ChatGPT. A gente ouve falar de inteligência artificial há quanto tempo? 10 anos, Watson. O ChatGPT foi o que materializou, que trouxe para o público geral, aproximou das pessoas. Então a gente vê aquela tecnologia funcionando de uma maneira tão prática para a gente adota ela. E com os ativos digitais isso está acontecendo agora. Está acontecendo. A gente tem um volume enorme de transações acontecendo com ativos digitais acontecendo no mundo inteiro já. E isso ainda é ínfimo perto do mercado tradicional, que está regulado e é conhecido há, sei lá, décadas, mas como toda inovação, ela tem uma curva que ela vai linearmente e de repente ela acontece o que a gente chama de suddenly, o de repente. Né? O de repente da inteligência artificial aconteceu há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás. E a tokenização de ativos vai acontecer. E quando a gente fala sobre a tokenização, talvez a gente não tenha ainda conseguido encontrar caminhos para aproximar do usuário final, da mesma maneira como você trouxe, o ChatGPT materializa isso, né? Só que isso já acontece às escondidas de alguma maneira. Tem uma série de produtos hoje disponíveis no mercado que já são tokenizados. Né? Para as empresas é transparente isso. Sim. O usuário não vê dessa maneira. E eu acho que esse é o grande exercício dessa brincadeira. Eu tive recentemente a oportunidade de falar para uma opção de colaboradores de um grande banco em um treinamento. E falávamos sobre tokens e sobre esse universo todo, e assim, cara, vocês estão encontrando caminhos difíceis para falar sobre algo que vocês já fazem há muito tempo. O que é uma ação, se não a tokenização dentro de um modelo analógico de um pedaço de uma empresa, né, você pegou um papel que você disse que equivale a X% daquela empresa. Aquela fração daquela empresa que analogicamente o mercado financeiro operou, é o nosso token de hoje, que hoje passa por um outro processo tecnológico, muito mais complexo, talvez até muito mais simples do ponto de vista da operacionalização, mas mais complexo tecnologicamente, mas que já existe. Eu tenho a sensação, e aí quero te ouvir a respeito disso, de que a confusão se dá da conversão da tecnologia em um produto. Eu não consigo materializar uma tecnologia que simplificou o mundo em um produto que seja tão fácil quanto ela para as pessoas perceberem. Aí a gente teve tentativas, aí eu acompanhei em alguns exemplo, os fan tokens, e vi tudo quanto foi nome. O mercado de bônus, né, os clubes de pontos, tentando criar também os deles e tal. No fim, tudo é um tipo de. Mas ninguém conseguiu colocar aquilo como algo palpável para o usuário, né? Então, as aplicações dessa nova tecnologia, porque assim, as ações hoje, você usou um exemplo muito interessante, a B3. As ações têm um custodiante, tem um registrador, tem várias intermediários no meio desse processo. Que o token não tem. Que o token não tem porque fica registrado na blockchain, e aí nós estamos falando dessa nova tecnologia, que ela é transparente, descentralizada, segura, auditável, que faz o trabalho de 3 ou 4 desses elementos do mercado tradicional. Ela tira os intermediários. Tira os intermediários. Ela não desintermedia totalmente, mas ela corta vários intermediários, que pode ser facilmente auditada e ela é distribuída. Então, hoje você tem uma blockchain, que nem a Ethereum, por exemplo, e as pessoas me perguntam, pois o que é o Ethereum? O Ethereum, pensa num sistema operacional em blockchain programável, onde você consegue programar para que determinadas coisas aconteçam, se isso, então aquilo, né? Então, regras de negócios numa blockchain, num sistema operacional global. Sim. Então, é o dinheiro programável. É o dinheiro programável. Qual a diferença de um Pix e do Drex? O Pix, você precisa iniciar uma transação. Você inicia, você autoriza, tal. O Drex é assim, você inicia, mas ela só acontece... Se alguém conclui. Se você, por exemplo, eu vou te vender um carro. Vamos pegar um exemplo muito simples que as pessoas vão entender.
Quando você vai vender um carro, que aliás eu vendi um carro ontem, e eu podia fazer a transação digital, hoje já tem, né, pela carteira, tá até mais atualizado e tal, mas eu precisei fazer no papel mesmo, que a pessoa preferiu e tal. Cara, como é que fica aquela situação? Eu transfiro antes e assino aqui, te dou o documento, ou você deposita para mim na minha conta antes e depois eu assino? Fica aquela situação meio chata sempre. Sim. Com o Drex e com o Smart Contracts, eu transfiro o dinheiro para você, para uma conta escrow, que é digamos, um contrato inteligente que já vai estar operando, funcionando. Só a partir do momento que você transferir o dinheiro para mim, essa operação se cruza no Smart Contract e assim, o dinheiro vem para mim. E o bem para você. E o bem para você automaticamente. E é exatamente isso, entrando no tema aqui da propriedade digital, Carlos, que a gente faz com imóveis. Na NetSpaces, na propriedade digital, é exatamente isso que a gente faz com imóveis. Porque imóvel hoje, para você comprar, já fez uma transação imobiliária, provavelmente? É chato, né? É demorado, é um monte de documentos. Por que é tão complicado fazer uma transação imobiliária no Brasil? Porque você tem... Geralmente, a gente faz a custódia do imóvel no nosso CPF. Isso. Está lá na matrícula do imóvel. Consta lá que o proprietário é o Carlos, tá no seu CPF. O problema é que custodiar o imóvel no CPF é ruim. Porque você casa, separa, você tem empresa, você tem funcionário, você toma processo. E precisa, quando o Carlos for vender o imóvel dele, precisa levantar toda a informação para ver que não tem nada pendente. Por isso que demora muito todo o processo para fazer o compliance, né? Levantar todas as informações. Uma vez que a gente tokeniza este imóvel e transfere a propriedade para um veículo de custódia profissional, uma holding patrimonial, algo assim, o imóvel vai estar lá quietinho, sempre limpo, sem histórico negativo, porque... Então, a transferência passa a ser digital, a gente consegue tokenizar, fazer com que o imóvel seja representado por um token, não o direito real, o direito obrigacional. Porque o direito real fica no cartório. É a matrícula. A matrícula. No nosso processo da propriedade digital, a gente não desvincula o token, simplesmente é um token de PDF. Olha, este token representa este PDF. Não, é um token que está diretamente vinculado com o imóvel através de uma permuta. Você permuta o imóvel pelo token, e aí o token passa a representar o direito obrigacional do imóvel. Que era o que eu dizia sobre a complexidade disso para o usuário final, né? Esse processo todo, ele é lindo quando a gente olha do começo ao fim. Você que vive essa realidade o dia inteiro. Sim. Para a Dona Maria em casa, não é isso. A Dona Maria em casa vê entre ela e o patrimônio desejado dela 1 zilhão de burocracias e não consegue entender essa simplificação que vocês oferecem pela empresa. Porque a própria simplificação parece muitas vezes, e essa era a minha provocação a você, parece mais complicada do que é o cartório, que eu tô vendo o cara lá, eu vejo lá, o cara olha para mim, eu olho para ele, e resolvemos. No fim do dia, a gente lida ainda com o universo do cara crachá. Sim. Né? Estamos tendo uma gritaria gigantesca aí, não me lembro qual a instituição, está encerrando agências e as pessoas estão enlouquecidas porque, olha, vão encerrar as agências na cidade aqui. Pô, como é que eu vou ficar sem ter a possibilidade de ir lá conversar com o cara no caixa e fazer o pagamento com o fulano? Sim. E tal? O Brasil essencialmente é isso. Como é que você burla este desafio? Como é que você vem combatendo isso para chegar? Porque a solução que você entrega, você já explicou ela é simples e direta. Mas você precisa chegar no povo. Isso aqui é chegar no povo. Fazer isso aqui que você está fazendo é chegar no povo, mas de maneira mais ampla. Vamos lá. Primeiro ponto, educacional. Né? A gente criou um hub educacional na internet que chama Hub da Propriedade Digital, que tem muitas horas de conteúdo, muitas matérias, muita informação para educar as pessoas que têm interesse no assunto para aprenderem. Não só isso, a gente participa de muitos eventos, educa e tal, mas aonde que é o ponto principal que a gente está atuando agora? Quando você vai comprar um imóvel, provavelmente você vai falar com quem para comprar um imóvel? Com o corretor. Corretor.
É esse cara que está lá na ponta, que é o cara que a gente está trabalhando para Ele é quem ensinar. você educa primeiro. Nós estamos educando esse pessoal. Legal. Por quê? Porque, no final das contas, é ele que vai chegar para Dona Maria e falar: Dona Maria, olha, o mundo evoluiu, a senhora sabe, né? Hoje em dia, a senhora pode comprar um imóvel da maneira tradicional. Ou hoje em dia tem uma outra maneira que é mais rápida, mais eficiente, com custo menor. Isso é interessante. É digital. Dessa maneira vai ser assim, 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 vai levar 30 dias, vai custar tanto. Desta maneira vai levar 10 minutos ou menos, vai ser mais rápido, vai custar menos. A senhora pode escolher qual que a senhora quer. As garantias para o comprador, elas envolvem as mesmas garantias de quem passou por todo o processo de diligência? Ou algo impede, por exemplo, porque o grande risco da compra do imóvel... Sim. O imóvel está, para muitas pessoas na vida, haverá a compra de um imóvel única e exclusivamente, e é com eles que elas morrerão vida toda. Ali. Então você viveu uma experiência única na vida. Foi comprar aquele imóvel e acabou, certo? Sim. Outros têm a felicidade de sair comprando imóveis à torta direita. E outros vivem de fazer esse tipo de negociação. Sim. Mas para a maior parte das pessoas, aquele é um empenho do esforço de uma vida, é a materialização em tijolo de um sonho. Perfeito. E aí o cara vive, se o proprietário do imóvel tiver atrelado a ele um processo trabalhista e aí ele não tiver como pagar o processo trabalhista, o imóvel vai entrar como garantia. E aí ele vendeu para mim, eu não me certifiquei disso, e depois alguém vai vir aqui tomar o meu imóvel, porque aquela transação ela foi invalidada porque ele vendeu o imóvel sabendo que ele tinha aquilo como garantia. Enfim, você tem 1 milhão de cenários dentro da burocracia, que o Brasil gosta de burocracia. Sim, né? O brasileiro acorda de manhã, põe a dificuldade para vender depois do almoço a facilidade. Aí o cara tem esse risco. Sim. As garantias em um processo como esse, em que eu vou lá e torno o processo garantido par e par entre o imóvel versus o token. Sim. Essas garantias, elas permanecem? Quais são os riscos? Sim, permanecem. Bom, primeiro que assim, num primeiro momento, a propriedade digital, a gente está tokenizando só imóveis novos, na planta ou prontos. Por quê? Porque é um imóvel que não tem um histórico na sua escritura, na sua matrícula, ele está limpinho. Então a gente tokeniza na planta o que a gente chama assim de nativo digital. Ele já nasce nativamente digital, com histórico limpo. Tá. Então, esses imóveis que a gente está tokenizando, que são de incorporadoras, lançamentos e tal... Não tem um passado. Não tem um passado. Ok. Agora, vamos supor, mas dá para tokenizar um imóvel Vamos supor que eu Carlos? estivesse vendendo um imóvel, você poderia fazer? Posso. Eu vou ter que tirar todas as certidões, vou ter que fazer todo o processo normal. O processo não está abandonado. Não está abandonado. Eu vou ter que limpar, ver se não tem nada. A hora que eu tenho o imóvel, toda a sua capivara limpinha... Fez a diligência bonitinho. Pronto, aí eu vou tokenizar, que é transferir a propriedade para um veículo de custódia. E aí eu vou deixar ele... Ou seja, no caso em que o imóvel não é um imóvel novo, eu percorro a caminhada toda, sim, mas o contrato é todo um processo digital. No final, exatamente. A conclusão. A conclusão ele passa, toda digital. Que é o processo de tokenização. Exatamente. O sistema financeiro está pronto para essa realidade que você apresenta? Você está disruptando o game aí. Sim. O banco, por exemplo, chega lá na Caixa. Então, Dona Maria chegou na Caixa, entrou lá na agência, pegou aquela fila infernal e tal. Dona Maria conseguiu o financiamento. Tinha lá os 20%, que agora a Caixa permite financiar com os 20% só de entrada e tal. Vou financiar a minha casa. Aí arrumou a casa, tal, não sei o quê. E, tipo, você estava lá como intermediário com o corretor, sim, que a Dona Maria arrumou, para fazer o processo. Dona Maria vira e fala assim, vou comprar o imóvel do Carlos. Tá. Vou fazer o contrato inteligente, vou fazer tudo bonitinho. Só que é financiado. A Caixa está no meio do processo. Como faz? Então, hoje em dia, infelizmente, ainda a gente não consegue vender um imóvel que tenha um financiamento de um banco tradicional. Cash. Tem que ser cash para você conseguir fazer... ou financiado pela própria incorporadora. Ou pelo caminho que seria... Caminho. Por quê? Só que assim, nós estamos num processo de disrupção e nós estamos conversando com bancos... É isso que eu ia perguntar. Não vai demorar a chegar. Não. E já tem uma sinalização dos bancos interesse em usar o token como garantia para o financiamento.
Ou seja, eles vão reconhecer o token como um instrumento que eles podem custodiar como garantia. Agora eu vou te trazer uma... Que a própria, que seria, trazendo só de novo para quem está nos acompanhando, seria o mesmo expediente... Do que fazer uma alienação fiduciária. Do que fazer a alienação. Ou seja, exatamente. O imóvel, ele é o garantidor daquela compra. Se você não pagou, o imóvel que você está tentando comprar vai para a instituição financeira porque ela já empenhou o dinheiro. Exatamente. Nesse caso, o que ela faz é dizer, olha, este token aqui é o condicionante para validar esse financiamento. Então, eu estou concedendo a você o empréstimo. E eu fico com a custódia do token. Só que o token é meu. Quando você quitar os 35 felizes anos do seu financiamento, você vai lá e pumba. Recebe o token de volta e jogo que segue. Exatamente. Agora eu vou te trazer... Só para traduzir para quem nos entende. Perfeito. Não, super claro. Olha que interessante. Os bancos, eles já fazem a custódia do nosso dinheiro, dos nossos investimentos. Só que qual que é a maior parte de um ativo, de bens de uma pessoa, de uma família? Geralmente são bens imóveis. Uhum. Né? Você tem o patrimônio líquido e o patrimônio ilíquido. Geralmente o patrimônio ilíquido fica custodiado ou no CPF ou numa holding patrimonial da família, quando é uma família abonada, tem muitos imóveis. Imagina se os bancos, isso é algo que a gente está propondo, você teria, não sei em qual banco você tem conta, mas você teria algum problema de deixar no XPTO, o seu banco, você já tem dinheiro aplicado lá. Você poderia deixar o seu imóvel custodiado com o banco, por exemplo. Então, ou seja, ele não é o dono do imóvel, você é o dono, mas você deixou, olha, banco, faz a custódia do meu, em vez de ficar no meu CPF, fica aqui na holding patrimonial do banco, que é o agente de custódia do meu imóvel. Muito bem, uma vez que ele tem a sua custódia do seu imóvel, você vai lá no seu aplicativo, você fala, olha, eu estou precisando, meu imóvel vale R$1 milhão, eu estou precisando de R$100 mil aqui para resolver alguma coisa. Em quanto tempo você acha que o banco vai te aprovar um empréstimo de R$100 mil? Muito rápido. Na hora, online. É só você passar o dedinho assim, ó, eu quero 100 mil. Por quê? Porque ele já tem um bem seu de R$1 milhão como custódia. Então, usar o seu ativo imóvel como um lastro para uma operação financeira é muito viável. E aí, de novo, aqui só fazendo par e par com o mundo analógico, não é diferente do que acontece quando você faz o pedido desse mesmo empréstimo e o banco vai lá e puxa a sua capivara para saber o seguinte, esse cara tem condição de me pagar? Ou o que eu posso fazer em caso de inadimplência? Eu vou atrás do quê? Exato. Ele tem um carro? Ele tem um imóvel? E aí, a soma desses dados, que é o tal do Serasa, que ele vai lá procurar o seu score e tal, é o que garante se ele vai... Só que esse processo demora. E às vezes você precisa do dinheiro na hora. Exato. E quando tá tudo ali, o digital simplifica o processo, porque ele já tem acesso àquela informação. Então, de novo, nós não estamos falando de algo que veio de Marte trazido por seres verdes. Nós estamos dizendo de algo que já acontecia e que a tecnologia acelerou e reduziu a distância. Então, era algo demorado, com fricção, ela traz tudo para um lugar só. O nome para isso, pessoal, de você poder dar o seu ativo, o seu imóvel como garantia para o empréstimo, é algo que se chama home equity. O mercado de home equity nos Estados Unidos é um mercado de $1 trilhão. No Brasil, ele é muito pequeno ainda, tem muito para se explorar. Imagina o quanto tem de ativos imobiliários ilíquidos no Brasil todo. E o processo, como você acabou de falar, para você fazer um empréstimo, conseguir um empréstimo dando o seu imóvel como garantia hoje, tradicionalmente, é mais ou menos um processo de 30 dias, ou mais também. Agora, se você transforma isso num processo digital, onde o banco está custodiando o seu imóvel, você consegue extrair liquidez daquele imóvel de forma quase que imediata. Então, imagina a quantidade de valor que você não destrava no mercado, transformando um processo analógico num processo digital. Tem um outro processo que eu não sei se vocês operam, e aí você pode me dizer, mas que tem se tornado muito comum, sobretudo em real estate, que é a possibilidade de você tokenizar propriedades de grande valor para permitir que os investidores comprem frações dela, né? Sim. É como se eu estivesse convertendo uma fazenda em papéis, em ações. Sim. Cada um compra um bocadinho dela. Eu não posso pagar 30 milhões na fazenda, mas eu posso comprar 5 mil. Sim. E eu vou participar daquele empreendimento
com os meus 5 mil. A tokenização chegou nesse lugar. O agronegócio, por exemplo, tem sido o zero e vezeiro desse modelo, em que é a mesma coisa. É um token que garante um percentual daquela propriedade. A propriedade não deixou de ter o valor dela dos 30 e tantos milhões e tá ali, mas ela tem um dono que cede a você tantos % com base no investimento que você fez. Isso tem movido uma engrenagem muito interessante. Os players do agronegócio, os caras estão olhando para isso como a salvação, com perdão do trocadilho, da lavoura, em alguns casos, para algumas iniciativas bem interessantes, né? Assim, esse ângulo que você está olhando é muito interessante, Carlos, porque uma coisa é olhar para o imóvel como uma propriedade, que é o que nós fazemos na Netspace, na propriedade digital, olhar para o imóvel como uma propriedade imobiliária para agilizar a transferência da propriedade. Isso. Outro ponto é você olhar para o imóvel como um investimento. Uma possibilidade de investimento. Aí sim você fraciona, e aí você, ao fracionar um imóvel ou algum outro bem, você democratiza, porque por exemplo, uma cobertura, eu quero comprar uma cobertura aqui nos Jardins que custa 15 milhões de reais. Pô, eu não tenho condições de comprar uma cobertura de 15 milhões de reais. Não tenho mesmo. Não tenho mesmo. Talvez meia cobertura, mas uma inteira não tem. Meia cobertura. Do duplex vai ser uma simples, tá? Mas se existe uma venda fracionária, eu posso comprar 100 mil reais, 150 mil reais ou 10 mil reais que seja daquele apartamento que está... Agora, veja bem, o imóvel não é só porque é um imóvel que parece bom que ele é um bom investimento, né? Se o imóvel, essa cobertura está sendo alugada por 50, 80, 100 mil reais por mês, um imóvel de 15 milhões de reais tem que gerar pelo menos 75 mil reais por mês de rentabilidade, senão é um mau negócio. Então, eu comprando uma fração do token, eu quero ser remunerado por isso. Você só faz um investimento quando a remuneração é condizente. Não é só porque as pessoas confundem muito que assim, só porque é tokenizado é um bom negócio. Não é. Se você tokenizar um ativo ruim, o token vai ser ruim. Para você ter um bom investimento, você precisa ter um ativo que foi rentável, que gera uma boa yield de rentabilidade, e aí sim, você tokeniza e você distribui esse investimento num número muito maior de investidores e cada um vai receber a sua fração do investimento que fez ao longo dos meses, né? Olha, o papo tá bom, podia seguir por mais algumas horas, mas já recebeu aviso aqui de que estouramos o nosso tempo. O tempo voa quando a gente se diverte. Como é que a turma faz para conhecer a Netspace? Legal. Bom, pessoal, vocês podem acessar 2 endereços. Um que é o netspaces.org, o nosso site oficial, e o outro que é o propriedade.digital, que é a nossa plataforma de tokenização imobiliária. E para conhecer e entender mais a respeito desse universo. Exatamente. Bacana. E dentro do propriedade.digital tem lá o link Hub da Propriedade Digital, que é o que eu comentei aqui, que tem informações, assim, horas e horas de vídeo, de conteúdo, para você que está interessado em entender um pouquinho melhor sobre esse universo de propriedade digital. Agradecer demais o Rubens Neistein, que esteve aqui comigo neste Sociedade Digital. Rubens, obrigado. Prazer. Até a volta, na expectativa de que na volta já seja amplo e restrito o uso e a adoção desse modelo. Será. Combinado? Tá joia. Para você que esteve conosco até aqui, o meu muito obrigado. Se você chegou pela metade do caminho, também não tem problema. Você pode voltar do começo. Vai lá no Panflix, vai lá no YouTube e acessa essa entrevista e as demais feitas aqui no Sociedade Digital. A gente continua investigando, não é, o mundo digital, os seus caminhos e os seus descaminhos. E olha só, eu te espero aqui na semana que vem. Tchau! Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.